Olá, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você está vendo aí o nosso vídeo, né? E boa noite para vocês aqui no Rádio Net, na Rádio Manancial. Muito boa noite. Hoje estamos começando mais uma edição do Papo Legal aqui na Manancial. E nessa edição estamos trazendo Sueides Lopes, Suede do sindicato, a professora Sueides, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo de muita valia, muita importância, vai estar trazendo muita informação e apresentando essa mulher que é ser um pouco até fora das redes sociais. A gente vai bater um papo com ela agora, já vou trazer para cá, né? Suede, seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que esse vai ser uma das melhores edições do nosso podcast aqui da Manancial. Boa noite, Moisés. Boa noite, Zilmar, a minha secretária do Sintego, a Camila. Nós estamos aqui hoje dando esse boa noite muito alegre para todos que estão assistindo o podcast da Manancial e os que estão assistindo pelo rádio também, os ouvintes aí da Rádio Manancial. Eu fico muito feliz, eu quero agradecer aqui a Deus por essa oportunidade e agradecer também à Rádio Manancial por estar aqui hoje falando um pouco da minha vida, um pouco das minhas lutas e um pouco dessa mulher são miguelense que está aqui. Muito bem, então a gente já vai começar a falar da sua biografia. E a melhor pessoa que tem para falar sobre a biografia é a própria pessoa, né? Então sinta-se à vontade, pode se apresentar, pode falar da infância, pode falar da sua naturalidade. A casa é sua e a apresentação também, Sueides. Eu sou Sueides Lopes, Sueides do Rosário Lopes, filha de Lídio Francisco Lopes e Zilma Torres Lopes, e sou neta do Geraldo Ferreira Borba e Aparecida Torres Borba. Então, minha vida desde 1961, onde eu nasci, na Vila Martins, o nosso antigo e querido comandante, em um rancho que meu avô Ferreira Borba construiu para criar seus filhos ali, e foi lá que eu nasci de um parto normal, com uma parteira, Dona Maria, em 1961. E desde essa época eu sou sempre a Sueides de São Miguel. Como eu sou historiadora, eu falo geograficamente, quando a gente estuda geografia, a gente fala, aqui é o meu lugar, aqui é o lugar que eu nasci, é o lugar que eu crio minha filha, né? Porque eu tenho uma filha, Ana Flávia Lopes, que está morando hoje em Mundo Novo, por ela ter passado num concurso público. Ela é uma enfermeira, então, minha filha querida, que eu criei nessa cidade, né? Meu pai chegou aqui muito cedo, em 56, com o José Pereira do Nascimento, que trouxe ele de Hidrolina, e meu pai foi um dos pioneiros na construção dessa bela cidade, dessa cidade que eu amo, São Miguel do Araguaia, cidade que mora os meus irmãos, que mora as minhas irmãs, que eu criei minha filha, que eu tenho meu trabalho, que eu passei num concurso e que eu virei, por um acaso, a presidente do Sintego, hoje um dos maiores sindicatos do estado de Goiás, representando a regional de São Miguel do Araguaia, na luta sempre. Eu vi que você ficou um pouco assim emocionada, Sueides, mas com razão, a gente fica mesmo emotivo, né? Quando a gente fala assim da nossa raiz, quando fala do nosso alicerce, né? E eu vou puxar mais um pouco, né, de você, porque eu conheci a sua mãe. A sua mãe, ela não era simplesmente uma professora, ela era uma mãe professora. Porque, inclusive, ela até brincava ali no Colégio Dorival, na época, eu fui aluno dela por 6 meses, né, a metade do ano, e quando ela dava um conselho,
A gente até brincava, qual que você prefere? É uma bisca ou é um conselho da dona Zilma? Dona Zilma, diz que filho de peixe, peixinho é. Você seguiu você seguiu aí o dom da sua mãe, Sueide? O dom, todas as filhas mulheres dela seguiu, né? Eu tenho a minha irmã Sandra Lopes, que é professora aposentada nas duas redes, Tânia Maria Lopes, que é aposentada na rede estadual, mas atua na rede municipal. E minha mãe, ela começou a carreira dela de professora do magistério, né? Ela fez o magistério depois que ela estava na rede, na escola... na primeira escola de São Miguel, que na ditadura virou Escola Marechal Ribas Júnior, que hoje é o Colégio Estadual Dom Bosco, e por incrível que pareça, é o colégio que eu trabalho, né? Eu trabalhei 22 anos no Colégio Dorival, e por opção minha eu saí em 2019 para não trabalhar tempo integral, para me ter um tempo maior para dedicar ao meu sindicato, que cobra muito da presidenta Suedes, né? E hoje eu estou no Dom Bosco, sou muito feliz onde estou, né? Eu até queria agradecer aqui a minha diretora, Polônia Barbosa, que ela me deu a oportunidade de estar naquela escola. Mas eu nasci numa família muito humilde, né? Meu pai era lavrador, minha mãe virou professora primária, e meu pai, ele criou os filhos com muita rigidez. Nós começamos a trabalhar, mas foi ali no Comandante, balançando naquelas árvores, procurando piqui, caju no cerrado, que nós fomos criados e construímos a nossa vida, porque minha avó era mãe de 14 filhos, que foi criado naquele local. E eu sou muito feliz e muito assim, tranquila de falar das minhas origens ali, né? Sempre quando eu chego e falo que eu sou neta do Ferreira Borba, ele era professor? Não, meu avô era pedreiro. Eu sempre falo, mas sempre que eu passo e vejo a casa do meu avô e da minha avó, que era o lugar onde tinha o rancho que eu nasci, eu fico muito emocionada. E sou muito feliz e muito orgulhosa das minhas origens, de ser filha de um lavrador, de uma professora primária, neta de um pedreiro, que foi tão significante para essa cidade que levou o nome de uma escola municipal. Engraçado, quando a gente procura, né, aí na internet, a gente tem muito pouca informação, muito pouco, né, essa palavra, pouca informação. Suez, você, né, como pioneira, né, de São Miguel do Araguaia, é uma das melhores pessoas para dizer como que era, assim, pode ser breve, assim, que a gente vai entender, como a gente não tem muita coisa na internet, como era São Miguel do Araguaia no surgimento da cidade. Quando eu me lembro, né, porque eu nasci em 61 e tem uma parte da vida da gente que a gente não lembra, mas eu lembro de uma igreja, né, que foi construída, onde hoje é o Bradesco, e a praça Ovídio Martins, né, que leva o nome também de um dos fundadores, que nós temos lá na praça Ovídio Martins, a estátua dele. E aquela praça toda cercada de arame farpado, e algumas palmeiras ali estavam. E era ali que a gente jogava biloca, bolinha, né? E São Miguel foi crescendo, tudo sem asfalto. Eu sempre me lembro, Zilmar, que o doce que a gente conhecia, que chegava nos caminhões, doce de lata, de marmelada, de goiabada, né? Então, eu conheço São Miguel sem asfalto. Quando chegava aqui era colchão de capim, que era fabricado aqui mesmo, percevejo, muito calor, violência e assassinatos. Então era realmente a estrutura de uma cidade que cresceu, a cidade que eu vejo hoje crescendo, evoluindo, e que eu fiz parte durante os 62 anos de vida desse crescimento, né? São Miguel tem quase a minha idade. Lembrando que os personagens aí do surgimento de São Miguel, que geralmente a gente lê nas placas aí, né? Quando a Suedes era criança, né? O Ferreira Borba, o João Sena, né? Que a gente vê lá no estádio,
o doutor Dorival no colégio. Era esse pessoal na época, você era criança nessa época, né? Quando chegou o primeiro médico aqui, né? Dr. Márcio de Santana Rios, ele chegou em São Miguel em 62. O José Pereira do Nascimento, que é considerado meu avô, porque ele criou meu pai, ele que orientou meu pai. Meu pai ajudou fazer a picada que levava até a beira do rio Araguaia. Então, a minha família é uma família que construiu, ajudou a construir o São Miguel do Araguaia que nós temos hoje. José Pereira do Nascimento, seu Ovídio Martins, João de Faria, o pai do Marco Aurélio, né, o Jerônimo. A família do senhor João etc. Alves de Freitas, quando chegou para cá, né? Que ele chegou para cá, né? Chegou. Ele não veio junto com essa turma. Não. O meu pai chegou em 56, né? E ele casou na década de 60 com a minha mãe, que veio com meu avô Ferreira Borba de Anápolis. Isso. Sueites, agora a gente vai tocar no assunto, até porque eu costumo falar que um dos melhores slogans que existe é o seu. Mulher de luta, não é isso? Mulher de luta? Nasci para lutar. Mulher de luta, é um dos melhores que tem. É porque a própria pessoa, a personalidade já mostra esse slogan, não precisa dizer muita coisa, né? Ela já falou um pouco aí. E assim, Sueites, fala um pouco que assim, você não participa de muitos grupos. A gente vê nas redes sociais você com ofício protocolando, na Assembleia em Goiânia, aqui mesmo na cidade. Como que anda o sindicato? Até porque tem muitas pessoas, eu acho que desde o surgimento do homem, que mundo é mundo e homem é homem, ele vê uma pessoa, a liderança. Ele vê uma pessoa capacitada de ir lá e fazer e o representar. E você é uma dessas pessoas. Conta pra gente como que está o sindicato, até porque tem muitos professores que estão nos acompanhando nesse momento. Eu queria mandar um abraço, um beijo para todos os meus queridos amigos, professores que são filiados ao meu sindicato, que acreditam na minha luta, na nossa luta, porque o sindicato somos todos nós. Nós temos até um slogan do Sintego: o Sintego somos todos nós, a nossa força, a nossa voz. Zilmar, a gente não nasce falando eu quero ser líder, eu quero comandar uma categoria, eu quero comandar uma classe. Eu estava no Colégio Sesma, no início do meu trabalho, quando eu passei no concurso na rede estadual, e a Rosimeire Lopes chegou lá e falou: Suedes, nós precisamos que você entra na chapa do sindicato para ser secretária dos administrativos. Naquela época eu trabalhava no administrativo, que eu tinha passado no concurso do administrativo. Depois, no administrativo, eu fiz o concurso para professora P1, nível magistério, e também fui aprovada. Mas eu não tinha, na minha memória, que eu ia ser líder. Mas eu observava no primário, quando se passava um trabalho, eu sempre era líder para organizar aquele trabalho, eu sempre era líder. Eu acho que a liderança, ela começa na formação familiar, né? Que eu sou filha primogênita, então eu ajudei a cuidar dos meus 4 irmãos, né? Que eu tenho um irmão que mora no Amapá, em Macapá, que eu passei... Ele deve estar nos assistindo. Como que é o nome dele? É o Toninho. Toninho. Ele é até do grupo dos Miozinhos de São Miguel. Ele formou aquele grupo. Então, eu era essa liderança na minha família, por ter meus irmãos menores e eu ser a filha primogênita. Então, eu acho que a liderança começou aí na família. Eu ser primogênita como filha, eu ser a primeira neta do meu avô Ferreira Borba, né, de 14 filhos, eu sou a primeira neta. E esse chamado, que eu acredito, Zilmar, que seja um chamado de Deus, um chamado para a luta, né, para ajudar os trabalhadores da educação. E eu me sinto em casa representando a categoria da educação. Eu me sinto como se eu fosse responsável para fazer valer as leis que estão no papel e que temos pessoas que às vezes
tem dificuldade de cumprir essas leis. Então, eu nasci para lutar. Eu me vejo assim. Você praticamente uma das primeiras famílias, né, que chegou aqui, e você viu toda a evolução, todas as conquistas, né, as pessoas chegando. Qual que é a visão que você tem, Suedes? Você acha que o município hoje, o que ele oferece para o cidadão, poderia ser melhor ainda? Eu acho que o São Miguel que eu vi na década de 60 e o São Miguel do Araguaia que eu vi, que eu vejo hoje em 2024, ele cresceu muito. Cresceu Inclusive, eu tive uma pessoa que eu conheci que, quando viu São Miguel 20 anos depois, ela falou assim: Nossa Senhora, São Miguel é maravilhoso. Ficou maravilhoso. São Miguel é uma cidade boa. O que eu sinto, Zilmar, é quando eu vejo os meus alunos que terminaram o ensino médio e alunas que fizeram pedagogia, trabalhando de domésticas, que eu vejo meus alunos nas construções civis, maçando barro como servente pedreiro, eu fico triste, né? Eu não sei por que São Miguel, ele ainda não recebeu nenhuma indústria para que haja trabalho. Quando você viaja entre Inhumas e Anápolis, você vê várias indústrias, você vê a RAIS, você vê várias indústrias, e eu não vejo isso, essa perspectiva em São Miguel, porque a minha torcida para São Miguel crescer, ela é grande, sabe? Porque aqui é o lugar que eu amo, e tem 50 anos que eu moro no mesmo local. Quando eu fui para aquela casa, eu tinha 14 anos e lá estou. E minha mãe falava uma coisa, Zilmar, que pedra que muito rola não cria lodo. E é um ditado popular, e eu falo, eu estou na mesma casa, eu consegui meu emprego público, que eu acho que o emprego público é o sonho de todo brasileiro, de todo goiano e de todo são-miguelense. Então, é isso, né? Eu sou muito feliz de aqui estar, de aqui representar uma categoria e lutar sempre, né? É isso que eu faço na minha vida e eu sou feliz com isso. A formação de São Miguel nesse período, que vieram para cá, os fazendeiros ali da região de Minas, né? Minas Gerais, para formar pasto, para criação de gado. E vindo para cá, eles descobriram que a terra era fértil para plantio, tanto é que iniciaram uma grande plantação de arroz. E, no entanto, a gente não vê assim, um desenvolvimento na área industrial, que poderia explorar muito isso. A gente sabe que a região também é rica para a piscicultura, a gente não vê trabalhar nisso, mas exatamente na área da indústria, a gente pode dizer que a cidade pode oferecer mais ainda? Eu acredito que pode oferecer, né? Nós precisamos de gestores com vontade política e ver que realmente nós precisamos fazer os alunos que saem lá da mão da Suedes, de outros professores, e para o mercado de trabalho de uma forma digna, né? O meu pai, ele plantou muito, inclusive você falou das plantações de arroz. Meu pai chegou a ter terra aqui, né? E como meu pai era um homem muito honesto, muito íntegro, né? Ele foi lavrador, teve terra, e quando ele terminou a vida dele, ele era guarda da prefeitura, que eu acho que até você lembra disso. E meu pai plantava arroz. E eu já fui buscar meu pai na roça, ele batendo arroz naqueles panos, sabe? No giral. Em giral. Às vezes eu falo isso para os meus alunos, eles falam assim: não, professora, mas a senhora tá velha. Aí eu falo o seguinte: todo mundo tem que ficar velho, né? Eu sou uma mulher muito experiente. E é por isso que eu posso falar coisas boas para vocês. Eu sou um exemplo que vi São Miguel crescer, vi ele construir, vi ele ter faculdade, né? Vi muita coisa aqui. Quando eu fiz a faculdade, eu fiz em Porangatu. Hoje São Miguel tem aí a Unopar, né? Temos a UEG. Então, eu fiz 2 cursos superiores, né? Eu sou formado em letras e sou formada em história, que é a minha paixão, e
fiz especialização em história, em docência do ensino médio. Então, eu sou muito feliz. Eu falo que, quando eu converso com uma pessoa, eu falo assim, você fez curso superior de quê? De história. Eu falo que a historiadora, ela é sempre uma mulher, um homem de luta, um homem que conhece seus direitos, um homem que defende, ou uma mulher que defende uma categoria. O historiador é isso. A gente tem aí 36 anos, né, que a mulher conseguiu conquistar o direito de votar, né, e aí cada vez mais vem crescendo. Eu vejo hoje a participação da mulher, né, que existe a cota feminina de participação, eu vejo que ainda pode ser melhor ainda. Tem muitos partidos que usam mulheres para preencher vagas, para dar opção para mais homens dentro do partido. Estou falando isso porque a professora Suedes, ela é pré-candidata a vereadora, é a próxima pergunta para ela, né? E assim, Suedes, tenho certeza que você veio para fazer a diferença. É pré-candidata, mas veio não para preencher vaga, né? Você veio para ser mulher de luta. De forma alguma. Eu sempre, porque quando a minha mãe era viva, minha mãe morreu em 2018, eles chamavam muito a minha mãe para ser candidata a vereadora. Vamos, dona Zilma, vamos, dona Zilma. Minha mãe nunca quis. E eu sempre falava, se eu resolver colocar meu nome à disposição, não vai ser para preencher vaga. Vai ser para representar o povo na sua verdade. E representando o povo com mais fortalecimento. Porque uma coisa, a Bia sempre fala isso, a deputada Bia de Lima, que é a presidente estadual do meu sindicato, ela falou, uma coisa era a Bia, presidente do Sintego, conversando com o governo. Outra coisa é a Bia, presidente do Sintego, deputada estadual, conversando com o governo. Assim é a Suedes, presidente do Sintego, pré-candidata a vereadora, né? Ou a Suedes, presidente do Sintego. A conversa, ela é outra, a força, ela é outra, perante a Assembleia Legislativa, perante o Congresso Nacional, perante a Câmara dos Vereadores, né? Então, é sobre isso. Por que que eu resolvi colocar meu nome como pré-candidata a vereadora? Porque nós fizemos uma greve de 42 dias e algumas pessoas da categoria sugeriram. E muitas pessoas sugeriram. E isso fortaleceu aquele pensamento que eu tinha aí há 3, 4 mandatos anterior. E fortalecendo com o pedido dessa categoria, eu resolvi ser pré-candidata para fortalecer o legislativo e lutar por todos os trabalhadores, né? Porque no Sinteg eu represento a educação. Como pré-candidata vereadora, e se por acaso eu chegar a ocupar uma cadeira, eu vou representar a educação, a saúde, os serviços gerais, o povo de São Miguel, os direitos do povo de São Miguel. E essa é a minha bandeira, e eu sempre falo, a bandeira que eu carrego, sempre, desde muito nova, é a bandeira de luta, sabe? É a bandeira para defender os meus conterrâneos, o povo da cidade onde eu nasci. E é para isso que eu sou pré-candidata a vereadora de São Miguel, né? E eu quero mandar um abraço especial para todos os trabalhadores da cidade de São Miguel do Araguaia, em especial aos educadores, aos serviços gerais que estão dentro das escolas, fazendo o que é de mais sagrado em uma profissão, que é o dom de ensinar. Eu sei que tem um grupo fechado, é lógico que vocês falam a mesma língua e tiveram aí uma estratégia até para tomar uma direção, tomar um caminho.
Como que foi a aceitação desse grupo quando você passou essa ideia, esse projeto? O que que o grupo te orientou e o que que eles têm em mente assim para o caminho, a direção a seguir, Suíça? Silmar, eu tenho feito algumas visitas e, graças a Deus, conversado com o meu nicho, né, a minha categoria, e esse povo tem me recebido com muito carinho, como eu sempre fui recebida em São Miguel do Araguaia, né? Eu fui recebida sempre com muito carinho. A orientação da minha categoria é: vai, Suede, representa nós, vamos lá. Isso há mais de ano atrás. Então, é cumprindo a vontade e a satisfação desse povo que eu estou aqui hoje, colocando meu nome à disposição como pré-candidata a vereadora dessa cidade que eu amo tanto. Muito bem. Suíça, como que você vê também, assim, vou falar de uma forma bem clara, assim, direta, você vai entender. A forma de fazer política, não só em São Miguel, né? Em várias cidades, no Brasil inteiro. Aquele que está no poder, ele passa fazendo a política da forma dele, e os novatos, eles vão entrar com um projeto, com uma ideologia, com uma forma de apresentar o seu nome. É lógico que ele não vai ter, né, aquele campo amplo. Como fazer para você expor os seus projetos e mostrar e brigar, eu acho, de uma forma até injusta, para quem está lá dentro, tem muito mais campo, mais tempo trabalhado, né? Trabalhou durante o tempo todo, né? E agora vem aí um período muito curto para brigar. Isso, de certa forma, é até uma briga desleal, né, Sueli? É o seguinte, eu acho que o povo, ele tem que ter a consciência. Eu sempre falo que eu voto, sempre o meu voto, eu falo assim: esse cara pode ajudar a minha categoria, essa mulher ou esse homem, ele pode ajudar a minha categoria, qual a condição que ele tem em relação à minha categoria, né? Então, eu coloquei meu nome com muita humildade para ser pré-candidata a vereadora, com muita humildade e com muita vontade de lutar por esse povo, representar verdadeiramente o legislativo. Eu tinha um colega no entorno de Brasília, Silvano, e ele era presidente do Sintec da regional lá do entorno, e ele virou vereador. E ele fazia, eu acho que eu já comentei isso com você, o gabinete do povo. O que o povo quer e que ser para se aprovar. Porque muitas vezes você falou que tem pessoas que já estão há mais tempo, mas tem pessoas, a Bia, lá temos 5, 6 candidatos que faz oposição e defende trabalhador. E a Bia está lá para denunciar o que é feito para prejudicar. E eu vou estar, né? Eu, como pré-candidata a vereadora, eu vou estar lá para denunciar e falar para o povo: vamos lá. Tá? Vamos lá. E meu colega, ele colocava o carro de som na rua e ia falando no microfone. Porque se eu já entro em carro de som, né? Subo lá e saio falando como presidente do Sintego, é meu estilo de luta, não tem como eu fazer diferente se eleita for. Não tem como eu fazer diferente. Como pré-candidata, é pegar o carro de som e denunciar. Não existe, você que é um trabalha em rádio, é formado em comunicação, não existe um instrumento de luta maior do que um microfone e uma bandeira. Uma bandeira, estou falando bandeira de luta. O microfone, ele é um instrumento de luta para todo mundo que tem coragem. E eu falo que eu não gostava nem de ler na igreja. Quando falo, Suede, lê aqui, né? Porque eu sou católica de nascimento, né? Lê aqui, eu já dava... A minha formação, além das 2 faculdades que eu fiz, né, de
de linguagens, de língua portuguesa e de história, eu falo que eu tenho uma faculdade de 20 anos de luta e uma faculdade onde eu aprendi mais e que o Sintego me deu. Um dos critérios que eu acredito que o candidato, né, que coloca o seu nome à apreciação, ele tem que ter portas abertas lá em cima. Você já citou aí o nome de duas lideranças lá em cima, você tem portas abertas lá em cima, né, Suedes? Sim. Inclusive, nesse final de semana, no sábado... Só para esclarecer, quando eu falo lá em cima é na capital, viu, gente? Sim. Não é lá em cima. E eu tenho lá em cima também, né? Que o senhor tá lá de olho em mim. Tá, né? Para cobrar. Então, o senhor é poderoso. Eu tenho a minha querida amiga, a presidenta do meu Sintego, onde eu tenho acesso ao gabinete dela, eu ligo para ela, eu converso com ela. É uma pessoa que não é só minha presidenta, ela é amiga de mais de 20 anos de luta pelos trabalhadores da educação, que é a deputada estadual Bia de Lima. E lá em Brasília, nós temos a Adriana, que é companheira, que toda a ação do nosso sindicato, da luta dos trabalhadores em Goiânia ou em Brasília, porque eu era frequentadora de Brasília sempre. Para quê, Rambo? Vou te chamar de Rambo. Para buscar o que é mais precioso que os professores têm hoje e que os nossos governos não estão querendo cumprir, que é o piso salarial nacional, que é a Lei 11.738, a lei que tem que ser cumprida e que muitos poderes não estão cumprindo. Então, eu fui para várias marchas em Brasília. Eu sou orgulhosa de ter o piso. Eu sempre falo, eu mereço o piso, meus companheiros merecem o piso, porque nós saímos daqui por Moisés, por Padre Bernardo, e meia-noite São Miguel, mas sim em Brasília, para lutar pela lei. Eu falo que é uma lei sagrada, tá? E que nós temos que lutar muito, ir para a rua muito, pegar muitos microfones para poder fazer valer essa lei, que é a lei que todo professor, na sua mais nobre essência de ensinar, e ele precisa de fazer valer essa lei. Nós precisamos fazer valer essa lei. Eu acredito que todas as classes, todas as categorias, aliás, todas as pessoas, se tem uma classe que tem que valorizar em todos os sentidos e aspectos, é o educador. Porque todos os profissionais passam pelo educador. Então, geralmente, quando busca aquilo que tem por direito, por lei, sempre tem uma barreira, tem algo que impede. Você está se colocando aí à disposição para puxar essa bandeira, para falar nesse nome, e é um dos seus projetos, né, Suedes? Por que não? Né? Tá levando, tá buscando e tá procurando melhoria para a classe, né? Exatamente. Eu tenho muito trabalho prestado em prol da educação de São Miguel, porque eu posso aposentar desde 2018, mas eu amo estar falando de história, falando de direitos, falando de deveres, e eu ainda estou na sala de aula. Eu trabalho com 4 terceiros anos da escola, do Colégio Estadual Dom Bosco, tá? A minha profissão é a profissão que eu amo. Eu falo assim, professor ganha dinheiro com a fala. Sindicalista precisa disso, do crescimento, né? Como pré-candidata a vereadora, eu penso no projeto para ajudar trabalhador, para se cumprir o direito. Na saúde, que nós temos o piso da saúde e que não se cumpre. Não temos um plano de carreira para a saúde. Nós precisamos desse plano. Nós já temos a nível federal. Nós precisamos do plano de carreira para a saúde. Nós precisamos cumprir o plano de carreira para os trabalhadores da educação. Então, precisa, né? A gente fala muito em história do legislador na Grécia Antiga. Precisa-se de fazer acontecer o verdadeiro legislador que defenda os trabalhadores da minha cidade.
Essa é a minha proposta como pré-candidata a vereadora. Trabalhar incansavelmente para fazer valer os direitos, não só da educação, mas da saúde, mas da Secretaria do Meio Ambiente, para todos. Essa é a vontade nossa e da cidadã, né, Suedes, e de toda a minha família, porque minha família é uma família que me acompanha nas minhas lutas. Graças a Deus, eu tenho apoio dos irmãos, eu tenho apoio das minhas irmãs, que todos os domingos a gente reúne em volta de uma mesa para almoçar e falar disso, falar da nossa cidade, falar do crescimento e politizar o povo da nossa cidade. Nossa cidade tem muita gente muito humilde que não conhece os seus direitos, né? E o Moisés sabe quem é a Suedes, porque foi meu aluno lá no Dorival, né? Graças a Deus, um empresário em São Miguel. Eu fico feliz quando eu vejo o Moisés crescendo. E fico infeliz quando eu vejo alguns alunos que não conseguiram alcançar esse patamar que hoje está o Moisés aí, né? Empresário. Então é isso que nós queremos para todos, o direito de todos os são miguelenses. Você trabalha com um nível e com uma certa idade de uns alunos que com 16 anos já pode fazer o título e já pode voltar. E assim, na minha concepção, na minha visão, a política, a gente não deve gostar muito do político, mas a gente tem que amar a política. Porque a política, através dela, vem quase 100% daquilo que a gente necessita, né? É através da política que estabelece praticamente quase tudo que nos fornece, né? Para o bem e para o mal. E essa classe, esse nível de idade, eu conversando outro dia contigo, e eu vou até expor aqui, eu vejo assim uma participação, não tem muito interesse, não tem muito essa participação. Eu vou colocar essa classe de 16 a 18 anos. Quando chega nos 18 anos, parece que começa a trabalhar a mente, a se interessar, e isso é uma pena, né? E eu, conversando contigo, até eu falei, Suedes, o que fazer para abrir a mente e esses eleitores que fizeram o título agora passar a gostar da política e analisar o político, né? Para ser aqueles melhores representantes para a gente, né, Suedes? Muitos professores, eles entram na sala e politizam os alunos. Eu falo, não é política de politicagem, não. É politizar e fazer conhecer direitos. E eu chamo aqui todos os educadores de São Miguel, todos os meus colegas, porque eu conheço dessa regional, Zilmar, não é só de São Miguel. Eu conheço de Nova Crixá, Zizi e Zilo, eu conheço de Bandeirante do colégio lá que eu frequento, eu conheço de Mundo Novo, o colégio CEOSC, eu conheço de Novo Planalto, eu visito todas as escolas de São Miguel. E eu quero aqui nesse momento chamar os meus colegas para a gente estar orientando e não deixar só para a professora de ciências humanas fazer isso, entendeu? Porque às vezes o tempo da professora de ciências humanas é pouco para fazer essa articulação dentro da sala e orientar e falar assim, meu filho, você trabalha numa fazenda, mas eu vou te mostrar um caminho para você virar agrônomo, para você, eu não esqueço de um aluno que passou pelo Dorival, eu não vou falar o nome, por questão de ética, e aí teve uma professora, colega nossa, que foi orientar ele. E hoje eu sigo as redes sociais dele, e ele está no Tocantins, e o sonho dele era ser agrônomo, e ele está lá fazendo esse trabalho. Então, o que nós precisamos é que os professores façam essas orientações. Nós temos muitos que já fazem, mas nós precisamos de mais, tá? Porque a minha formação é letras e história. Mas essa formação dessa Suedes que está te falando agora, ela é uma formação sindical.
de vários cursos que eu fiz, de vários congressos que eu fui em São Paulo, de vários congressos que eu fui em Goiânia. Então, isso é aprendizado. E eu falo isso todos os dias com meus alunos. Se eu converso com uma pessoa, aquele dia que eu conversei com vocês, eu aprendi várias coisas. De você falando em poucos minutos em relação à comunicação. E eu via muito, eu segui um tempo suas redes sociais do Tocantins, que você fazia via Tocantins, eu acho, né? Era via Tocantins. Eu trabalhei em várias empresas de comunicação e com artista, né? Com jornalista, com cantores. E eu, às vezes, via você e eu tinha orgulho disso. Falava, isso foi um aluno do Dorival. Então, eu acho que os professores, eles têm que mostrar o caminho. Tem muitos que mostram, mas eu acho que nós temos que tirar sempre os minutinhos da aula para orientar, porque são pessoas muito humildes. Muitas vezes, não são todos, que chegam nas nossas mãos. É verdade. Eu tenho muito orgulho também quando eu vejo alunos ali do Dorival. Nós tivemos não assim, vários professores. A gente pode até cometer uma injustiça aqui, começar a citar nome. Nós tivemos ali o Zé Antônio, a dona Vilma, né? A dona Zilma, a sua mãe. Nós tivemos ali várias pessoas. A dona Nelsonita, não é tão antiga, mas a gente tem que lembrar da Genilda, né? Tem muitas referências. Mas por que eu estou falando a referência? Porque naquela época, as notas dos Enems era tudo nota alta, né, Suítes? Hoje tem uma limitação que a gente não vê aquelas notas tão avançadas igual era antigamente, né? Hoje, a redação do Enem ela é mais técnica. Então, nós temos alguns professores, né? E eu queria aqui mandar um abraço para a Luciana Silva Pereira, a nova mestra de São Miguel do Araguaia. Ela terminou o mestrado e ela é, em São Miguel do Araguaia, referência em redação de Enem, né? Então, tem alguns alunos que estão frequentando ela. A redação, hoje, ela é mais técnica. Antigamente, o professor chegava, fala sobre suas férias, né? E, às vezes, hoje tem citações de grandes filósofos, né? E eu sempre olho lá essas citações. E esses dias eu vi um texto da minha sobrinha, né? Minha sobrinha neta, Ana Luísa Campos. Eu quero até mandar um beijo para minha sobrinha, pessoa que eu amo muito, né? Para minha filha, para minha irmã Tânia, que está nos assistindo, para minha irmã Sandra, para o meu irmão Litinho, mais conhecido como Litinho, uma pessoa muito conhecida em São Miguel. Então, eu sempre falo o seguinte, hoje a redação ela tem outra roupagem, ela é mais técnica. Eu vou te ensinar a você escrever assim, que vai dar certo. Mas você tem que ser inteirado do assunto. Isso depende de quê, Zilmar? Leitura. Jornal Nacional. Jornal. Livros. Então, é isso. E os jovens hoje estão muito ligados ao mundo que está na mão deles, né? Que chama celular, que agora está proibido em sala de aula. Para não cometer uma injustiça, Suítes, eu gostaria que você mandasse aqui um abraço aqui, um alô, o Marcelo do Cefaz e para a professora Nazaíra, que eu encontrei ela ali na Samara, no Ponto Verde. Nossa, ela ficou tão emocionada, eu tenho certeza que ela leva seu nome à frente. A professora Nazaíra. Nazaíra, um beijo, Nasa. Nazaíra, ela não é só minha amiga. A Nazaíra, ela é como se fosse minha irmã. Então, muitos anos de luta e foi muito companheira minha no meu crescimento dentro do meu sindicato. E eu sempre falo para ela, né? Tem gente que luta um dia, Nasa, e é bom. Mas tem gente que luta a vida toda. E eles são os melhores. E nós duas somos melhores, porque nós fazemos a nossa vida na luta. Quantas noites, Nazaíra, nós já viajamos. Teve um dia que a estrada de Goiânia para cá estava tão ruim que nós gastamos 12 horas, Moisés. Você imagina você vir em Goiânia 12 horas. Nazaíra era minha companheira nos primeiros anos de luta, sempre. Você falou mais quem aí? Marcelo da Cefaz. Marcelo, né? O Marcelo é um parceiro, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que eu admiro muito, né? Não é à toa que hoje ele dirige a Secretaria
da Fazenda, né? Secretaria da Cefaz, tem 2 filhas maravilhosas, a esposa médica. Um abraço, Marcelo. Eu tenho muito carinho pelo Marcelo, né? A gente já fez alguns trabalhos junto. Obrigado pelo Marcelo estar nos assistindo. Um cara inteligente, um cara que... E eu gosto muito desse Marcelo. Esse Marcelo, ele já fez muita diferença na minha vida, conversando, pessoas para me dar opinião, né? Porque a gente que é sozinha, né? Eu, minha filha, minha família, a gente troca ideia, mas a gente sempre tem vontade de perguntar: e aí, Marcelo, o que você achou disso? O que você acha disso? Pedir opinião. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Nazaíra, minha querida amiga, minha querida irmã, pessoa que eu confio. Sueides, desculpa, muito bem. Faltou uma aguinha aqui na garganta. Mas assim, Sueides, para a gente não ficar só nessa bandeira educação, educação, até porque a gente sabe que vai vir mais pessoal da classe aí levantando essa bandeira da educação. É lógico que quem for para o legislativo, ele vai fazer um trabalho para toda a comunidade. Então, eu gostaria que você levantasse uma visão, fizesse um raio-x do que São Miguel está precisando. É lógico que todos os gestores, né, todo mundo que trabalha no executivo, ele tem o seu alto e o seu baixo. Às vezes ele vai bem na infraestrutura, ele não vai tão bem na educação, às vezes ele passa despercebido ali na saúde, ele vai já bem já em outra área. Faça-se uma visão, né, do seu conhecimento, da necessidade atual hoje da cidade de São Miguel, Suez. Apesar de eu não ter... Eu tenho a visão para a educação, porque é uma coisa que eu conheço profundamente. Mas a minha visão não é só para a educação, minha visão é para a saúde, minha visão é para todos os trabalhadores. Mas para a educação, que nós temos hoje que lutar, né? Eu, como pré-candidata a vereadora, tenho que lutar o cumprimento do piso nacional salarial, ou seja, fazer valer a Lei 11.738 em São Miguel do Araguaia. Para você ter um entendimento, nós temos quase 60% de déficit do piso que não foi cumprido, né, na carreira dos professores, dos trabalhadores municipais da educação. É lógico que temos déficit no estado, temos sim, mas nós temos município que cumpre, como o Mundo Novo de Goiás. Então, nós precisamos... Outra coisa, nós temos os trabalhadores da educação que trabalham 60 horas e ganham por 40. Então, nós construímos, nós fizemos uma greve de 42 dias, fizemos um acordo com o Poder Legislativo, o Poder Executivo, onde a gente construiria uma nova modalidade de carreira para os trabalhadores da educação. E trabalhamos um ano com representantes da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria, além da Municipal de Educação, com representantes de professores, Conselho Escolar, Fundeb, que é o Fundo da Educação, né, que mantém a educação, os 25% do fundo da Prefeitura mesmo, para contribuir com a educação. Porque o pagamento da educação, Zilmar, ele é assim, o dinheiro do Fundeb, que é uma ajuda do governo federal, e mais 25% de todos os impostos municipais. Isso para fazer a educação. Então, o que nós queremos? Fazer valer o projeto que nós reunimos com a assessoria jurídica do nosso sindicato, com representantes, professores do município e para todos os professores, né? Trabalhar 30 horas com dignidade, porque imagina, Zilmar, Moisés, não sei, Zilmar, você tem filhos, Zilmar? 2 filhas. Pois é, você imagina 25, 28 criancinhas do tamanho das suas, do Moisés, numa sala só. Então, eles precisam trabalhar 30 horas e ser valorizado
de acordo com o piso, com as gratificações, com a progressão horizontal. Essa é a meta da pré-candidata Suedes Lopes. Muito bem. Agora, outra meta que nós temos é fazer valer o piso da saúde também, né? Nós temos aí um piso que foi aprovado a nível de governo federal e que precisamos, né? Não como presidente de Sintego, como professora que quer ver esse município crescer e ver também os servidores da saúde ser valorizado conforme merece. Afinal de contas, eu tenho uma filha enfermeira, mas não só por isso, eu tenho amiga enfermeira, né? Então, nós precisamos construir, a nível do nosso município, esse plano, o plano de carreira da enfermagem, da saúde, dos técnicos, das parteiras, porque ele faz valer toda essa categoria da saúde. E fazer aprovar. E as pessoas têm vontade política de valorizar isso. De valorizar a saúde, de valorizar quem trabalha no meio ambiente, de valorizar quem trabalha na educação. Então, o meu plano é esse. Fazer valer o direito. Porque direito não tem que ser discutido. Direito tem que ser cumprido. Como que temos uma classe que trabalha 60, recebe 40? Como que temos uma classe que tem um déficit de 60% e depois recebeu 5%? Então, hoje na nossa região, esclarecendo aqui, o piso do professor na nossa regional é o mais baixo da regional. Mundo Novo, Novo Planalto, Nova Crixás, São Miguel. Só para esclarecimento, que nota de esclarecimento, o sindicato ele abrange em qual cidades? Nova Crixás, Mundo Novo, Novo Planalto e São Miguel do Araguaia. Muito bem. E Bandeirantes, atendemos Bandeirantes, né? que é ligado à Nova Crixás, mas atendemos a escola, vamos muito em Mundo Novo, eu e Camila, né? E no assentamento Santa Marta, nós temos filiados, tem escola estadual lá, tem escola municipal. Então, onde tem professor prejudicado, Sintego presente. Suez, agora você vai aproveitar o espaço para fazer os agradecimentos. Eu já vou falar, não cometa injustiça, viu? Agradece a Camila, pensa numa menina que é seu braço direito, viu? Pode ficar à vontade de você fazer os seus agradecimentos finais aí. E, antemão, já quero agradecer a sua presença, dizer que a Rádio Manancial está sempre de portas abertas. E aí, no passar do tempo, né, quando chegar para valer mesmo, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar para a gente falar mais sobre o projeto, falar sobre esse desafio, né? Você colocou seu nome apreciação, a gente vai conversar muito. Pode ficar à vontade e fazer suas considerações finais. A Camila não é só meu braço direito, a Camila é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita e minha perna esquerda. E muito obrigada, Camila, pela sua presença, por você ser... Camila já virou sindicalista, sabia? Camila já não é a secretária do Sintego, ela é sindicalista também. E eu sempre falo que todos os funcionários do Sintego, que o Sintego ele tem mais de 300 funcionários, 400 nesse estado. E eles viram tudo sindicalista. E eu queria agradecer e mandar um grande abraço. E eu não vou citar nome, porque posso deixar alguém chateado. A todos e todas trabalhadoras e trabalhadores da educação de São Miguel do Araguaia e região. Pessoas que eu amo, pessoas que eu tenho uma proximidade, muitas, além de eu ser a presidenta do sindicato deles, eu sou amiga pessoal, né? E a gente conversa, a gente discute lutas e batalhas. E eu queria agradecer minha filha, Ana Flávia, minha irmã Sandra, minha irmã Tânia, meu irmão Litim, e se estiver me ouvindo, o meu irmão Toninho, lá em Macapá. Eu quero agradecer minhas tias, que se estiver ouvindo, lá em Redenção do Pará, a tia Lelei Borba, a tia Neide Borba,
e todas as Borbas que estão ouvindo, minha tia lá em Portugal, se estiver me ouvindo, a tia Vina, minha prima Kátia Borba lá em Boston, e eu sou muito orgulhosa de ter uma família como vocês. Muito bem, essa foi mais uma edição com a professora Sueitz, né? Eu acredito que vocês devem ter gostado bastante, né? Olha, eu vou pedir para vocês, ó, vem aqui, ó, se inscreva, se não se inscreveram, inscreva aqui no canal, dá aquele like e aciona o sininho para ter a nossa notificação. Então, esse foi mais uma edição do Papo Legal da Manancial e até a próxima edição, se Deus permitir.